A paz do Senhor Jesus, meus queridos, mais uma vez estamos aqui para estudarmos a palavra do nosso Deus. Esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, e esse que vos fala é o seu amigo, irmão em Cristo, Edmilson. E nesse momento nós estaremos orando para darmos início ao nosso estudo. Já quero convidar você que acabou de acessar o nosso canal, talvez pode estar pensando que é por acaso, por coincidência que eu parei aqui. É Deus que criou essa oportunidade para você conhecer um pouco mais da palavra dele. E eu quero convidar você a orar conosco, a receber a nossa intercessão em seu favor. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco, que opere maravilhas. Deus, Ele é onipresente, Ele está aqui comigo nesse momento, mas também está aí onde você estiver. Ele é onipresente, Ele conhece todas as coisas. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, queremos adorar ao Senhor, queremos agradecer ao Senhor por esse dia, queremos agradecer ao Senhor pelo fôlego de vida. Ó Deus, eu te louvo por essa oportunidade. Pai, em nome de Jesus, usa a minha vida de uma maneira poderosa, Senhor. Venha falar aos nossos corações, Senhor. Venha fazer um milagre sobrenatural na vida daquele ou daquela que estiver vendo ou ouvindo a palavra que será ministrada nesse momento. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do Senhor Jesus. Lembrando que você é o meu convidado para fazer parte dessa família, compartilhando a mesma fé, né? Você também pode estar se inscrevendo no canal Embaixadores de Cristo. E nosso objetivo aqui é levar ao coração daqueles que nos assistem a palavra de Deus. Nós estaremos sempre ministrando estudos diferentes, falando sobre as doutrinas bíblicas, estudando sobre o Antigo Testamento, o Novo Testamento, os Evangelhos, os Salmos. Estaremos estudando sobre os profetas maiores, os profetas menores. Estaremos falando sobre a vinda de Jesus, porque nós temos essa esperança, né? O Senhor Jesus prometeu que um dia iria voltar para buscar a sua igreja. E você que tem sede de Deus, Jesus falou: quem tem sede, venha até a mim e beba da água da vida. A sede do qual Jesus se refere não é essa sede que a nossa matéria, o nosso corpo físico, ela necessita de beber água, de se alimentar. Jesus estava se referindo a saciar a sede espiritual. Todo ser humano nasce com um vazio dentro de si. E esse vazio ele é preenchido a partir do momento que o ser humano tem encontro com o Senhor Jesus. Lá no Antigo Testamento, Deus falou com o profeta Isaías. E o profeta Isaías transmitiu a palavra para o povo de Israel, dizendo: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Então eu quero convidar você a abrir o seu coração, a deixar Jesus entrar na sua vida. E convido você também a se inscrever no nosso canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Você pode, se sentir desejo, vai fazer um comentário. Se tiver alguma dúvida com relação a algum texto bíblico, nós também podemos estar tentando trazer o real significado para você. E você pode estar compartilhando também. Compartilhe nas suas redes sociais, pode compartilhar no Facebook, no WhatsApp, você pode compartilhar também no Instagram. Compartilhe com aquele amigo, com aquela amiga, com aquela pessoa que você conhece, que sabe que precisa de uma palavra de conforto, palavra de esperança. E por falar em esperança, o Senhor colocou no meu coração uma palavra para estarmos estudando aqui nessa noite. Se próximo a você tiver um exemplar da Bíblia Sagrada, eu convido você, abra sua Bíblia e acompanha comigo. Abra no Novo Testamento, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João.
que foi uma das testemunhas oculares da existência do Senhor Jesus, fez parte do colégio apostólico e, ao mesmo tempo, fez parte do círculo de amigos íntimos de Jesus, que no caso era Pedro, Tiago e João. João capítulo 11, abre aí sua Bíblia, né? João capítulo 11, versículo 25. João capítulo 11, versículo 25. Só um versículo. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vou repetir. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Somente aqui glorificamos ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, por várias promessas que Deus tem feito para a sua igreja. No passado, Deus prometeu ou fez inúmeras promessas à nação de Israel. Deus prometeu ao Abraão, que é o nosso pai na fé. Inclusive, Abraão, ele é considerado o pai das 3 maiores religiões que há no mundo. E quais são as 3 maiores religiões do mundo? O judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Então Deus fez muitas promessas para Abraão, nosso pai na fé. E a palavra de Deus também nos diz que Deus é um Deus de esperança. Deus é o Deus que prometeu vida eterna para o povo de Israel. E Deus aumentou as suas promessas através do Senhor Jesus. No Antigo Testamento, quando uma pessoa partia desse mundo, se essa pessoa servia ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele então ia para o seio de Abraão, como está no livro de Lucas, para a memória, capítulo 16. Mas eu quero me focar aqui nesse texto. Eu quero falar algo dentro desse texto aqui, que está no Evangelho de João. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus Cristo, ele tinha 3 amigos que ao mesmo tempo eram irmãos carnais, e que no caso era Lázaro, e Maria e Marta. E eles moravam em uma aldeia chamada Aldeia de Betânia. E um certo dia Lázaro adoeceu, e a Sagrada Escritura nos diz que mandaram chamar Jesus. Vai chamar Jesus, porque Jesus, ele é o nosso Senhor e ele é amigo de Lázaro. E nós acreditamos que se Jesus estiver aqui, Lázaro não vai morrer. Como está escrito aqui, já no começo, né? João capítulo 11, né? Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Então foram chamar Jesus. E ao chegar até o conhecimento do Senhor Jesus Cristo, a doença de Lázaro, vamos ver o que o Senhor Jesus respondeu? Em João capítulo 11, versículo 4, Jesus disse: e Jesus, ouvindo isso, disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Olha que bênção. O Senhor Jesus, ele deixou bem claro que a enfermidade que estava sobre Lázaro não era para morte, mas era para que o nome do Senhor fosse glorificado. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, ele não foi até a aldeia de Betânia de imediato, assim que ele recebeu a mensagem.
Mas o Senhor Jesus, quando chegou na aldeia de Betânia, já haviam se passado 4 dias em que Lázaro estava morto. Sim, Lázaro já estava morto. A palavra do Senhor, vou tentar encontrar o texto bíblico aqui, para a gente não ter nenhuma dúvida sobre essa palavra. Está aqui em João capítulo 11, versículo 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ou seja, por que Jesus demorou? Aos olhos humanos, né? Parece que Jesus demorou uma eternidade para ter chegado ali em Betânia. Aos olhos humanos, parece que Jesus chegou atrasado. Parece que Jesus não chegou no momento certo. Mas a palavra de Deus nos diz que o tempo de Deus não é o nosso tempo. É nos dá base. Pode não estar falando tão claramente, mas nós subentendemos isso. O rei Salomão, escrevendo um livro cujo título é Eclesiastes, ou o livro do pregador, ele diz no capítulo 3, que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de se abraçar, há tempo de deixar de se abraçar, há tempo de chorar, há tempo de rir. Deus, ele é dono do tempo. E ele tem um controle em suas mãos, ele tem um controle da sua vida, ele tem um controle da sua situação. Esse problema que talvez você pense que não tem solução, o Senhor Jesus Cristo, ele tem poder para reverter toda e qualquer situação impossível aos olhos do homem. E a palavra de Deus nos diz que Jesus então chega em Betânia. E ao chegar em Betânia, Lázaro já estava morto há 4 dias. Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Talvez muitas pessoas ali se questionaram: onde está Jesus que não veio curar Lázaro? Por que Jesus está demorando? Lázaro já não está suportando mais de tanta dor. Jesus, se vier, vai chegar atrasado porque Lázaro já morreu. E é impossível. E segundo alguns comentaristas, existia entre os judeus uma crença, existia entre alguns judeus, olha a observação, não estou falando no total dos judeus, existia entre alguns judeus a crença de que quando o indivíduo morria, o seu espírito ficava ainda flutuando, andando, rodeando o corpo dele, porque ainda tinha a possibilidade de no terceiro dia essa pessoa ainda voltar a viver. E Jesus, ao mesmo tempo, ele sabia de todas essas crenças que existiam naquela época. E Jesus Cristo, ele quis chegar no momento em que todas as possibilidades que Lázaro pudesse ter, ou todas as possibilidades que existissem na crença das pessoas de Betânia, todas as tentativas, depois de tentarem todos os recursos e não existir mais recurso nenhum, Jesus queria chegar no momento em que o homem já não podia fazer mais nada. As crenças erradas fossem caindo por terra. Então Deus é o Deus que tem poder sobre a vida, ele tem poder sobre a morte. Ele sabe o momento certo. E diz a Bíblia que Jesus, ao chegar em Betânia, ele encontra com as suas irmãs Marta e Maria. E elas falaram para Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se tu estivesse aqui, meu irmão jamais teria sido sepultado. E Jesus então responde: aqui no versículo 25, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Que promessa maravilhosa! Naquele momento o coração de Maria e de Marta se alegraram, mas se alegraram por uma esperança maior. Elas não acreditaram
ou não acreditavam que Lázaro iria ressuscitar naquele dia. Mas elas acreditavam que Lázaro iria ressuscitar no futuro, como a palavra de Deus está aqui nos dizendo. Vamos ver se nós encontramos aqui um texto bíblico que nos fala sobre esse encontro de Maria e de Lázaro. Vamos ver aqui. Vamos lá, João capítulo 11, versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Olha só. Disse Jesus: seu irmão há de ressuscitar. A princípio, Marta, ao ouvir aquela palavra, a mente dela não se voltou para aquele momento ali. A mente dela se voltou para o futuro, porque Marta, ela acreditava na ressurreição dos mortos. Ela acreditava na vida eterna. E a prova disso foi o que ela respondeu aqui. Disse-lhe Marta: eu sei que Lázaro há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto. Então, os judeus, na sua maioria, eles acreditavam na vida eterna. Tem até um texto bíblico no livro do profeta Daniel, porque os judeus, eles conheciam e conhecem a palavra de Deus. Aos sábados, eles tinham o hábito de irem na sinagoga para ouvirem a palavra de Deus. E até hoje, os judeus, eles têm esse hábito de estudarem as Sagradas Escrituras. E falando sobre a vida eterna, está escrito no livro do profeta Daniel, aqui no capítulo 12, está escrito assim: e muitos, Daniel capítulo 12, versículo 2, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterna. Então os judeus, eles conheciam essa doutrina sobre a vida eterna. Torno a repetir, nem todos os judeus, eles tinham a mesma crença. A maior prova disso é que quando Jesus esteve aqui na terra, existia o chamado tribunal judaico, né? Mais conhecido como Sinédrio. E no Sinédrio existia os chamados fariseus, saduceus, tinha vários grupos dentro do judaísmo. Os mais conhecidos eram os fariseus e os saduceus. Tinha também os zelotes, os essênios, tinha os sacerdotes e assim por diante. Mas os mais populares eram os saduceus e os fariseus. Os fariseus, que eram um grupo religioso, eles acreditavam na existência do céu, na existência da vida eterna, na existência de anjos, na existência de demônios. Já os saduceus não acreditavam assim nessa questão, não acreditavam tanto nessa questão de vida eterna, não davam muito valor a essa questão de existência de demônios, de anjos. Segundo alguns comentaristas, né, os saduceus, eles não consideravam todo o Antigo Testamento como a lei de Deus. Eles davam bastante ênfase apenas aos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que no caso é o livro de Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Mas os judeus, na sua maioria, eles tinham uma crença na vida eterna. E Marta demonstrou essa crença. E Jesus então disse que ele era e ele é a ressurreição e a vida. Quem crê em Jesus, ainda que esteja morto,
viverá. Irmãos, isso aí é uma promessa maravilhosa. É a maior promessa que o Senhor Jesus fez. Eu sei que se uma pessoa está doente ou esteve doente por uma doença incurável e essa pessoa alcançou essa cura, glória a Deus por isso, mas ainda não é considerado o maior milagre. Talvez você está precisando de um grande milagre e dentro do seu contexto de vida, talvez você possa imaginar que o seu maior milagre no momento seria a restauração da sua vida conjugal, uma porta de emprego, alguém tentar se reconciliar com você. Talvez o seu maior milagre é ter uma casa grande, é viver uma vida próspera, é viver uma vida livre de perseguição e assim por diante. Você pode alcançar isso tudo. Mas eu quero te dizer que o mais importante é você deixar Jesus entrar na sua vida. O mais importante é você ter comunhão com Jesus. O mais importante é você ter o seu nome escrito no livro da vida. O mais importante é você também ter essa esperança da vida eterna. E nós, Igreja do Senhor Jesus, independente, o que me chama a atenção é que o povo de Deus, ele está espalhado por várias partes desse mundo. Quando falamos povo de Deus, estamos falando a princípio da Igreja de Cristo, estou falando do cristão temente, daquele que guarda a palavra de Deus, daquele que se esforça para produzir frutos. E ele produz fruto, o cristão produz frutos, no que diz respeito a bom testemunho, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais, e assim por diante. Isso aí são os frutos do Espírito. Depois você pode meditar na sua casa, você pode abrir a sua Bíblia, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos da Galácia. Gálatas, você vai abrir aí, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 15, ela fala sobre os frutos do Espírito e fala também sobre os frutos da carne. A carne representa aí a velha natureza. Então, os cristãos espalhados, como eu estava dizendo, né, uma coisa muito interessante é que no mundo existe várias congregações, vários templos, né, vários ministérios. E numa linguagem mais clara para você entender, existem várias igrejas com títulos diferentes, como por exemplo, Igreja Deus e Amor, Assembleia de Deus, Igreja Universal, Igreja Maranata. E são igrejas que podem ter as suas lideranças e os seus membros podem terem interpretações diferentes com relação a algumas doutrinas bíblicas, pensamentos diferentes com relação à questão de uso e costume. Mas 90, no mínimo, olha só, no mínimo, entre 100, no mínimo relacionado a 100%, no mínimo 90% do povo de Deus, 90% dos cristãos na terra são unânimes em acreditarem que Jesus Cristo voltará. Jesus Cristo voltará e Jesus Cristo prometeu vida eterna a todos aqueles que acreditam. Quando eu digo no mínimo, porque a gente sabe que infelizmente nem todos carregam essa mesma esperança. Muitos não acreditam mais que Jesus vai voltar. Mas Ele vai voltar. Ele vai voltar. E longe de mim julgar tais pessoas que desistiram da esperança do arrebatamento da igreja. Isso aí já é uma questão particular, já entre a pessoa e Deus. O que nós estamos estudando aqui é sobre a promessa da ressurreição. Glória a Deus. A Bíblia fala sobre a ressurreição dos mortos. Estou aguardando por esse momento. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, nós vamos ver aqui, você pode abrir a sua Bíblia aí, já que estamos falando sobre arrebatamento da igreja, a palavra arrebatamento, o arrebatar, significa tirar com força, tirar com violência de um lugar para o outro. Então nós vamos encontrar aqui
é provável que esteja aqui na primeira carta do apóstolo Paulo aos cristãos da cidade de Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 51. Paulo diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então era Paulo demonstrando a sua fé na ressurreição dos mortos. O Senhor Jesus, ele disse que vem a hora em que aqueles que estão no sepulcro ouvirão a minha voz. E a palavra de Deus nos diz sobre várias ressurreições que aconteceram no passado, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Já que estamos falando sobre ressurreição, né? Lembrando que a ressurreição do qual Jesus está se referindo aqui, ela alcança a ressurreição da vida eterna. A palavra de Deus nos fala sobre pessoas que morreram e ressuscitaram, mas depois essas pessoas morreram fisicamente, não estão aguardando esse momento do arrebatamento da igreja. A palavra de Deus, ela nos mostra alguns exemplos de ressurreição no Antigo Testamento. Tem um caso em que o profeta Eliseu, ele já havia morrido, né? Um certo dia estavam indo sepultar uma pessoa e de repente surgiu uma guerra ali, surgiu um conflito e eles tiveram que pegar esse corpo desse defunto, correndo às pressas, e jogaram dentro da sepultura do profeta Eliseu. E os ossos do profeta Eliseu, através do poder de Deus, ressuscitou essa pessoa. Tem outros exemplos do Antigo Testamento sobre ressurreição. Mas no Novo Testamento nós temos outros exemplos. A Bíblia fala sobre o filho da viúva de Naim. Certo dia, o Senhor Jesus, ele estava vindo com uma grande multidão, entrou na aldeia ali de cidade de Naim, na aldeia, e naquele momento estava vindo, passando próximo a Jesus, uma outra multidão, chorando, lamentando, se questionando. Era uma pobre viúva que estava indo enterrar o seu filho. O esposo já havia falecido. E a sua maior esperança estava no seu filho. De repente, seu filho morre. Mas Jesus encontra com aquele cortejo fúnebre, né? E diz a Bíblia que Jesus tocou no esquive e o jovem ressuscitou para a glória de Deus. Mas esse jovem morreu. A Bíblia fala que no dia que Jesus morreu, nesse meio tempo, entre a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, a Bíblia fala que na ocasião em que Jesus Cristo morreu, muitos mortos ressuscitaram. A terra tremeu, a terra tremeu, os sepulcros se abriram, pessoas que já estavam mortos ali há muito tempo. A palavra de Deus nos diz que eles foram ressuscitados. Glória a Deus. Tremendo o que aconteceu naquele dia. Vou ver se eu consigo encontrar aqui o texto bíblico que nos diz, para a gente não ter nenhuma dúvida. Está escrito no livro de Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo Mateus, no capítulo 27, versículo 52, está escrito assim: e abriram-se os sepulcros. Vou repetir, Mateus capítulo 27, a partir do versículo 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Oh, glória a Deus! Isso foi na ocasião da morte de Jesus.
o versículo anterior nos diz, né, que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se a pedra. Ou seja, na ocasião em que Jesus morreu, os sepulcros se abriram e muitos mortos ressuscitaram. E foram vistos por muitas pessoas ali na Cidade Santa, que é uma referência a Jerusalém, mas essas pessoas também morreram. Mas Jesus aqui está falando sobre uma outra ressurreição. Ele está falando sobre a ressurreição da vida eterna. Ele diz, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda hoje fui informado sobre uma pessoa conhecida minha que partiu, não está mais conosco aqui nesse mundo. Mas eu louvo a Deus que essa pessoa, ela está com o Senhor Jesus. Já está no paraíso, porque Jesus prometeu. Quando Jesus estava pendurado no madeiro, tinha dois malfeitores ao seu lado, uma direita e uma esquerda. Teve um que desacreditou que Jesus era o Messias. Teve um que zombou de Jesus, ao ponto de dizer, se tu és o Filho de Deus, desça da cruz, aproveita a oportunidade e salva nós também. Porém o outro, segundo a palavra de Deus, segundo